Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém, igreja? Tem notícia boa, né? Hoje vamos começar essa palavra trazendo uma notícia boa. Hoje houve festa nos céus, né? Irmã Elsa se converteu, se rendeu aos pés do Senhor Jesus, que é a irmã de irmã Terezinha. Seja bem-vinda em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, minha querida, nesta nova caminhada. Saiba que a partir de agora você não está mais sozinha, Jesus está contigo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está salvando, queridos. Sabemos que o que temos vivenciado tem sido algo muito doloroso, muito doloroso. Estamos vendo pessoas morrendo, né? Pessoas que não têm nem o direito de se despedir dos seus familiares, mas também, em meio a tudo isso, a gente vê a mão de Deus curando também. E o Senhor, o número de cura tem sido bem maior do que o número de mortes. Então, a gente tem que continuar crendo que o Senhor está trabalhando em tudo isso. E tudo que está acontecendo, que dessa pandemia, a crise econômica, o isolamento social, tudo isso aponta e converge para a volta de Jesus. Jesus está voltando. Então hoje o Senhor ele traz uma palavra ao nosso coração que está ali no livro de Mateus, o capítulo 25. E esse capítulo de Mateus ele é conhecido como o sermão profético. Então o Senhor ali falava como seria os últimos dias. E ali a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo e saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós? E diante aos que o vende, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o crente tem que ter azeite, né, em sua lamparina. Queridos, a palavra do Senhor nos fala aqui, Jesus ele tem uma forma muito especial, muito linda de nos ensinar. O Senhor Jesus nos ensina através de parábolas. Em uma dessas parábolas ele faz vamos dizer assim, uma comparação, né, de que o reino dos céus a é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, nessa época aqui em Israel, havia porque Israel, as festas em Israel, elas passavam muitos dias. E uma festa aqui de casamento durava em média 7 dias. Então, essas 10 virgens aqui eram damas de honra, eram 10 damas de honra. Então, naquela época tinha o costume a noiva escolher 10 virgens, certo? 10 damas de honra, e o noivo escolhia 10 pajes. Então, eles faziam uma longa caminhada. E era necessário, que naquela época não havia luz elétrica, que cada uma dessas damas tivesse a sua lamparina. E o que mantinha a chama acesa era o azeite. Então veja que não foi o fato
da lâmpada se apagar, né? Foi o fato, não foi só o fato da lâmpada se apagar, mas o Senhor, ele nos fala aqui sobre vigilância. O que, então, as virgens elas foram conhecidas não só pelas lâmpadas, mas por estarem preparadas com azeite em suas vasilhas. Então, a palavra de hoje nos fala ao coração. O tema da palavra é: não deixe faltar o azeite na tua vida. Não deixe faltar o azeite na tua vasilha. O versículo 4 nos fala assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. Então, o que essa palavra traz ao nosso coração? Não basta estar apenas só na igreja, né? Não basta estar apenas só na igreja. Não basta apenas fazer parte da igreja, porque essas virgens aqui, elas estavam ali fazendo parte do casamento, mas elas não entraram nas bodas, né? Não entraram não entraram para celebrar o casamento, que é a melhor parte. A gente tem que entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é limitada. Eu costumo falar, ou Jesus vem e nos arrebata e leva a sua noiva, ou a gente vai encontrar Jesus. E se isso acontecer hoje? Eu te faço uma pergunta. Você se sente preparado? Você está com reserva? Em dias difíceis, temos que ter reserva de azeite. Esta unção, querido, não procede de manifestações espirituais apenas, mas de uma vida reta e santa diante de Deus. Então, primeiro eu quero falar o que simboliza essa reserva de azeite. O azeite é a reserva, simboliza a prudência, a vigilância, a presença do Espírito Santo. Por isso, não basta apenas dizer: eu sou crente, eu sou da igreja tal, meus pais são crentes, tá entendendo? Eu vou para a igreja, eu sou amigo do evangelho. O Senhor nos chama para estar na presença dele com mais compromisso, com intensidade. Então, Jesus, ele ama tanto, mas tanto a sua noiva, que agora ele trouxe um tratamento de choque para dizer: olha, acorda, eu vou voltar. E vocês precisam estar alinhados comigo. Então, o Senhor está nos chamando para um conserto, aleluia. O Senhor está nos chamando para um alinhamento. O Senhor está nos dando uma dica aí para a gente começar agora a ter a nossa vasilhinha, né, de azeite. Cheia, querido, porque virão dias difíceis e nesses dias difíceis, aleluia, temos que ter reserva de azeite. E se Jesus voltar, muitas pessoas estão aí preocupadas. Se Jesus voltar agora, aleluia, se Jesus voltar, a gente vai sair dessa aflição que estamos vivendo. E se ele voltar daqui a 10 anos? Você tem que estar preparado. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos fala diversas vezes que a vinda do Senhor será inesperada. Então, a palavra do Senhor nos diz que devemos ser vigilantes, né? Aqui temos dois tipos de crentes, se a gente conseguir entender essa história aqui direito, essa parábola. Existe aquele que é prudente, aquele que tem reserva de azeite, aquele que está em constante oração, aquele que está buscando a presença do Senhor com intensidade, que a sua vida tem sido uma vida de entrega na presença do Senhor, que tem dado prioridade para as coisas de Deus. Então, esse tem reserva de azeite, aleluia. Esse é o prudente. E existe o nécio, o louco, né? Aquele que está levando a vida, ainda não despertou para aquilo que Deus está fazendo. E não se previne. Não se previne. Orar, hoje eu não estou bem para estar orando, eu não estou com vontade de ler a palavra. Então, isso tem que mudar, porque Jesus está às portas, querido. Então, precisamos entender que devemos ter reserva de azeite. Aí eu te faço a pergunta: como está a tua vasilha nesse momento? Você tem a lamparina. No dia que você aceitou Jesus, aleluia, o Senhor te deu a lamparina. E essa chama, ela não pode se apagar. E para que essa chama, aleluia, da tua intimidade com Deus não se apague, você tem que alimentar com azeite. Então, como
como manter essa reserva de azeite na tua vasilha? Primeiro, temos que ter reserva de prioridade com Deus. Aqui em Mateus ainda, no capítulo 6, o versículo 33, nos fala sobre isso. A palavra do Senhor nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra aqui está nos falando que temos que ter Deus em prioridade. Então, na escala de prioridade da nossa vida, primeiro Deus, o Senhor, primeiro Ele, buscar ao Senhor. E isso aí, vamos desenvolver também uma reserva de oração, sabe? Orar, conversar com Deus, se encher da presença de Deus, apresentar a Ele todo esse quadro que estamos vivendo. Então, todas as vezes que a gente conversa com Deus, a gente vai tendo mais intimidade com Deus. A gente vai mergulhando, porque a gente não pode ficar só no raso. O Senhor tem algo ainda profundo para nossas vidas. E é nesses dias de adversidade, aleluia, que você tem que acumular azeite na tua vasilha. Então, tenha Deus como prioridade. Tenha reserva de oração. Outra reserva muito importante é a reserva da santidade. A palavra do Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quer dizer que se o crente ele não tiver uma vida reta, uma vida de santidade, ele não chegará, ele não estará pronto para o encontro com Jesus. Ele não chegará até os céus, porque a nossa vida aqui na terra, querido, não estamos aqui por acaso, não. Estamos aqui para ter uma vida de santidade. A palavra do Senhor nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, o que é ser santo? É ser separado do pecado. Então, esse é o tempo de realmente se divorciar dessa vida de pecado. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que pertence à velha natureza, a gente tem que dizer não. Todos os dias, quando o pensamento vier, o pensamento é que o diabo ele trabalha muito no campo da mente, você diz: vai embora em nome de Jesus. Agora eu sou outra pessoa, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, como crente que somos, temos que andar em novidade de vida. Abandonemos a prática do pecado, né? Pecado de toda sorte, seja mentira, seja qualquer tipo de pecado, porque para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecado é pecado, e a gente tem que abandonar e ter uma vida de santidade. Então, eu preciso ter reserva de prioridade. Deus tem que porque a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Ele tem que ser prioridade na minha vida, na tua vida, na vida da igreja do Senhor na terra. Então, segundo, eu tenho que ter reserva de oração. E terceiro, eu tenho que ter reserva de santidade. E através da oração, eu vou ter reserva de intimidade com Deus. E o Senhor vai estar nos ajudando a passar toda essa tempestade aqui na terra, sabendo que Jesus volta a qualquer momento. O que eu tenho notado é que muitos estão com os olhos apenas aqui na terra e acham que aqui vai acabar e pronto, e não é. Há uma eternidade. Há uma eternidade. A palavra do Senhor ainda aqui no capítulo 25, agora o versículo 34, veja o que nos diz. Então dirá. Vamos começar agora a partir do versículo 31. Veja o que a palavra diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E aporta as ovelhas à sua direita, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, queremos ouvir do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vinde, benditos do meu Pai.
Então, para que isso aconteça, eu tenho que abrir mão do pecado. Eu tenho que ter uma vida de prioridade e de santidade. Esse é um tempo poderoso para que possamos nos consertar. Deus nos ama tanto que dá tratamento de choque para a igreja. Agora acorda, igreja, acorda. Sai do comodismo espiritual, acorda. Vá buscar mais de mim. Acorda, povo. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então, temos que ter reserva de vida no altar, de testemunho. Agora estamos vivendo o dia de estarmos dentro de casa. E hoje, mais do que nunca, né, os nossos parentes, os nossos familiares vão ver a nossa vivência de oração. Então, eu tenho que ter vida no altar. As pessoas, o crente em casa, falo sempre isso e vou repetir, ele não prega, ele vive a palavra. Aleluia. Então, teremos uma vida de renúncia do pecado. A gente tem que ter reserva de renúncia do pecado. Renunciar, pastor, eu sou fraco. Você é fraco, mas o Espírito de Deus em você é forte. Há uma guerra entre carne e espírito, e vencerá aquele que for mais forte. Vai ser mais forte aquele que você alimentar. Existem muitos de nós que estamos com o espírito, com a parte espiritual anorexa, porque não temos alimentado. E como alimentar, pastora? Orando, lendo a palavra, tendo uma vida de intimidade com Deus, dando lugar ao Senhor. Então, que nesses dias Satanás não venha nos roubar o tempo, que possamos remir o nosso tempo, ter momentos especiais na presença do Senhor, né? Invista realmente tempo no reino de Deus. Cada vez que você... Olha, irmão, não é fácil colocar mais azeite, né? Ter essa reserva dá trabalho, ter a reserva de azeite. Mas o Senhor nos pede tão pouco. Ele nos pede algo tão simples, que é uma vida de entrega a Ele. Então, temos que ter reserva de vigilância. Fiquemos atentos. A palavra do Senhor nos diz aqui que devemos ser vigilantes, que devemos ser prudentes em tudo. Então, às vezes, a gente está naquele calor da emoção e entra numa discussão e acaba brigando, acaba pecando. E esse é o momento de vigiar a mente. Não só tem que ser desde o momento que a gente se converte, mas agora depois do tratamento de Jeová de choque, aí temos que entender os pensamentos puros, queridos, as palavras puras, né? As ações puras, né? Mas a ideia realmente é a ideia que Paulo nos passou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que a gente for fazer, tem que perguntar: Jesus, será que Jesus faria assim? Será que Jesus colocaria lenha na fogueira? Ou ele traria paz? Então, temos que ter reserva, querido, reserva de vigilância. Então, vigiar o quê? Vigiar, então preste atenção nisso. Vigie os pensamentos, as palavras, as atitudes. Amém, queridos? Que possamos ter essa vida de testemunho. Temos que ter reserva de renúncia do mundo. Então, tudo do mundo, o mundo jaz do maligno, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esses dias de quarentena, a gente tem que vigiar. Eu fiquei muito triste, porque eu estava na internet e eu vi muito crente assistindo, compartilhando, que assistiu live de Wesley Safadão, de Sandy Júnior. E, queridos, isso é mundo. Se fosse só isso, ainda estava... É sério, mas as coisas piores. Então, vigie o que você está vendo na internet. Vigie o que você está assistindo na televisão. Porque Jesus está às portas. Temos que ter, todas as vezes... Não, pastor, eu estou com reserva de oração. Minha vasilhinha está cheia.
Mas o pecado, ele causa rachadura na tua vasilha e tudo aquilo que você acumulou ali, de repente, ó, vai pelo ralo abaixo. Então, vamos ser prudentes e não vamos ser nécios, querido. O Senhor nos chama para sermos prudentes. Amém? À medida que oramos e jejuamos e lemos mais a palavra, né, temos que ter reserva também de jejum, reserva de oração, de jejum e de leitura da palavra. Isso aí é que vai encher a tua vasilha de azeite. Amém, queridos? Então, à medida que oramos mais e jejuamos mais, lemos mais a palavra, consagramos nossa vida, renunciamos ao pecado, Deus vai encher a nossa vasilha. Aleluia! Uma oração, né, com o coração quebrantado. Então, vai ser assim, uma oração, uma colher de azeite, aleluia. Um jejum, mais uma colher de azeite na tua vasilha, né? Santidade, mais umas 2 colheres de azeite. E assim a nossa vasilha vai se encher. Então, em nome de Jesus, que não só encha a vasilha, mas que venha transbordar. Aleluia. O crescimento do crente, querido, é gradual. Sabe o que quer dizer isso? É de glória em glória. Hoje você busca Deus, né? Mais do que você buscou ontem. Amanhã você vai buscar mais do que você buscou hoje. Não há tempo para desanimar. Eu sei que está difícil. A gente olha e vê que as previsões não são boas. Mas a gente tem que confiar que Deus, o soberano de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, ele está, aleluia, diante de tudo isso, controlando todas as coisas através do seu poder. Então, em Mateus 25, 34, a gente vai ler esse versículo mais uma vez e diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, o Senhor preparou desde a fundação do mundo um reino onde não haverá choro, onde não haverá coronavírus, onde não haverá tristeza. Lá, aleluia, vai ser só glória, glória ao Senhor dos exércitos. Então, o nosso sentimento tem que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, que eu estou com azeite na minha botija. Ela não está só cheia, como ela está transbordando de Deus. Então, vigiemos, oremos, continuemos em jejum, mesmo depois que tudo isso passar. E o que é que a gente vai fazer, pastora, nesse momento? Querido, o que temos que fazer agora é termos atitudes de fé. Eu não sei como tá passando, como você está passando. Eu não sei como você está nessa hora, mas Jesus, aleluia, está aí do teu lado. Eu creio assim, Jesus está no teu barco e Ele vai agir. Então, usemos a nossa fé, oremos pelos nossos familiares, oremos também, né, pelos amados irmãos da igreja, oremos pelos nossos vizinhos, pela nossa nação, pelas autoridades, e continue orando. E lembre que cada vez que você ora, mais uma colherzinha de azeite vai para a tua vasilha e você vai se enchendo de Deus e vai transbordando de Deus. A palavra do Senhor nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você estiver cheio de Deus, você vai falar coisas de Deus. Amém? Então, que o Senhor te abençoe nessa hora, que logo, logo passe isso, que a pastora e o pastor possam estar pregando, olhando nos olhos dos irmãos. É muito difícil quando a gente chega e vê as cadeiras vazias, mas também, por outro lado, a gente diz: Jesus está trabalhando, está salvando, está curando, está no controle. Então, o que nos resta é dizer: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que tu tens o melhor, Senhor, para a tua igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite e que a tua vasilha esteja transbordando para quando retornarmos ali para os cultos, aleluia, a gente esteja cheios de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Aleluia.